Fala galera, hoje estamos aqui com Romel Cardoso. Esse cara foi um dos primeiros caras que eu vi lá na academia, que eu prestei atenção. Contei já até uma história dele aqui. Contei o meio errado, mas contei a história dele. Errei o tempo, errei um pouquinho, mas contei já a historinha dele aqui. Prazer. Prazer, meu Jerry. Me inspirou muito, já vi bastante, olhei bastante o Romel, eu olhava para ele, via como alguma coisa que quisesse alcançar, eu sempre admirei bastante. E mais uma vez estamos aqui sem o peludo do Donda. Mais uma vez ele ficou deitadinho na posição fetal. Me falaram que dessa vez ele não estava nem comendo açaí com jujuba, era com leite condensado. Que isso, cara? Açaí com leite Olha condensado. só, o leite condensado eu até perdoo, porque o meu presidente Jair Bolsonaro, ele gostava de leite condensado, então eu vou aliviar o Donda, né? Mas, pô, fiquei meio bolado, porque o cara não tá aqui hoje. Ele não é malvadão? Correu. Malvadão sou eu. Acabou. Ah, você que é o malvadão? Agora sou eu. Agora Entendi, sou eu. Agora eu entendi. tomei o título dele de malvadão. Pô, acabou, Donda. Aí, Donda, ó, pra mim você, bicho, aquela marra toda que tu ficava, que não, que é isso que eu faço, não sei o que lá, chegava no baile funk, meu irmão, esquece. Malvadão virou Esquece bundão. que agora, meu irmão, tomamos conta aqui do programa. Posso fazer participação aqui direto contigo? Claro, com Pô, então certeza. beleza. Aí, meu irmão, precisa nem vir mais, hein? Tamo aí, Donda. Malvadão, tu é bundão. Agora quem é malvadão sou eu. Ah, moleque. E aí, Romel? Bom demais estar aqui contigo. Pô, obrigado por vir. Vamos lá. Romel. Eu cheguei até 24 horas antes, né? Caramba, cara é maluco. O cara veio aqui ontem. O maluco sou eu, né? Dia tal, aí o cara, tu falou, não falou dia. Mas tu verificou no horário? O cara modificou a nossa conversa. Não sei como ele conseguiu fazer Que isso. isso, que doideira. Pra um dia antes. Como tu conseguiu fazer que isso, loucura. cara? Como tu conseguiu fazer Sou isso? eu, né? Tá bom. Isso é alguma artimanha do Fez alguma jiu-jitsu, coisa tá aqui, bom. ó. Realmente parecia Tem que eu esse tinha poder. falado errado. Tá, eu entendi. Parecia até que eu tinha falado Pô, é errado. verdade. Eu fui lá, modifiquei, eu tenho esse poder. Eu entro na mente do cara. É só a visão ali. Mas, pô, tá tudo certo. Eu já descobri onde era, foi mais fácil. Aí agora vem direto. Porque se errar aqui também vai dar uma volta do caramba. Com certeza, né? mas Vai eu lá conheço pra bem baixo. aqui, conheço aqui a região. A política me fez rodar bastante, né? Então, eu ia... Pô, antes do jiu-jitsu, eu tive a capoeira. Antes da capoeira, e depois da capoeira, eu tive o Muay Thai. Então, isso aí me fez rodar o Rio de Janeiro inteiro. Então, eu vim em roda de capoeira aqui, entendeu? Tinha roda de capoeira aqui Tu começou, na Cidade de então, Deus. tu começou no Muay Thai primeiro, então? Cara, minha vida é longa, né? Eu tô com 57 anos, vou fazer 58 agora esse ano, então... tá bem. Tô obrigado. É o jiu-jitsu, é a capoeira, é o Muay Thai. Faz um peeling natural, né? Vai de tudo. raspando. Aquilo ali é bom demais. Então, assim, tudo isso que eu ouvi já das pessoas falando da luta e tal, eu coloco sempre mais um pouquinho. Porque quanto mais você se dá pra luta, mais ela te devolve. E eu tive essa oportunidade. Isso não é para qualquer pessoa. Ou você é atleta e você é pago para isso, você é financiado para isso, ou então você tem a oportunidade de ser como eu fui. Por exemplo, meu pai, ele era um cara que, desde novo, ele sempre teve que correr atrás. E a violência, né, fez parte da vida dele, porque ele vivia no meio ele era segurança do presidente Getúlio Vargas, ele vivia andando no meio de pessoas que, naquele tempo, aqui no Rio de Janeiro, existiam muitas forças políticas que vinham para derrubar os outros, entendeu? E ele tinha que ser o cara da segurança. Então, ele bancava mesmo aquela história. Era um cara muito forte, muito preparado, e ele estava sempre pronto para defender. E hoje em dia, cara, eu tenho esse reflexo disso tudo que meu pai me ensinou, né, de tudo que ele trouxe para mim, da vida dele, os exemplos da vida dele, eu carreguei comigo. Então, eu tive essa oportunidade que ele me deu. Porque quando ele me mostrou de onde ele veio, eu fiquei fascinado por aquele mundo, né? E eu não sou faixa preta de jiu-jitsu, eu não sou faixa vermelha de jiu-jitsu. Vermelha não, porque vermelha é só daqui a mais 15, 20 anos. Mas eu só não sou um faixa coral hoje de jiu-jitsu, porque eu comecei jiu-jitsu com 24 anos. Eu já era para ter sido, já era para estar no jiu-jitsu desde os meus 15 anos. Eu era amigo do Renzo, com 11 anos de idade, né? Tipo, tive a oportunidade de ver o mestre Robson nos seus áureos tempos, pô, chegava em casa, quando a casa era uma zona. Quando o Robson chegava, meu irmão, acabou a zona. Ele chegava assim, ô moleque, o que tá fazendo aí?
que tu tá fazendo? É aquela voz mansa que a gente conheceu do Robson. Aquilo ali, meu irmão, aquilo ali é um melzinho. Você tinha que ver o que era o Robson quando a gente tinha 11, 12 anos. Entendeu? Era cada um se escondendo num canto, meu irmão, porque o bicho pegava, meu irmão. O cara era brabo. Então, quando ele chegava, era muito amoroso, mas era brabo. Entendeu? Então, eu tive essa oportunidade com 11 anos, mas eu não gostava. Porque meu pai falava pra mim, homem não se segura. Homem se dá porrada. E eu falava assim, como assim, pai? Homem se dá porrada? E aí eu me colocava no lugar dele, dono de bar, quer dizer, o Bar do Oswaldo tem 77 anos, faz 77 anos esse ano. Era um local onde as pessoas que vinham não tinham lei, não tinha nada, não tinha delegacia. A delegacia do Largo da Barra só foi... Não existia, né? Não existia, só foi aparecer anos depois, entendeu? Então, tinha as patrulhas, não sei o quê, mas ali o Largo da Barra era local distante, ninguém ia para ali, entendeu? E quando tinha alguma confusão, tinha que resolver no braço. Ele contratava, se você chegasse lá para trabalhar, você ia ser contratado. Mas chegasse um camaradinha magrinho assim, ninguém, pô, entendeu? Olhava assim e falava assim, não dá para você não, meu filho. Então, eu cresci vendo isso, entendeu? Eu falei que te via, te admirava, assim, desde novo. Nos primeiros dias lá no jiu-jitsu, eu te vi lá, vi treinando. Eu não lembro se você era marrom ou roxa em 2013. Não, 2013, tô louco. 93. Roxa. Então, aí... Mas eu lembro que no primeiro mês, assim, eu fui lá no Bar do Oswaldo, aquelas escapadas da mãe que eu dava, né? Eu tinha 13, 14 anos. Aí dei uma escapada da mãe e por volta de 8 horas eu tava ali no arredor ali do Bar do Oswaldo. E aí eu começo a ver uma confusão, tinha um cara arrumando confusão e aí tu chegou e começou a falar com ele, começou a discutir com ele, o cara queria brigar contigo. Cara, tu deu um rabo de arraia no cara. É rabo de arraia, né? Deu um chute rodado no cara, o cara caiu duro. Eu falei, caraca, é aquele cara da academia. Eu falando com meus amigos, olha, ele treina lá comigo, não sei o quê. Aí, depois quando eu fui pra academia, eu ficava ali olhando, vou ver o que esse cara faz, isso aqui, eu quero treinar igual ele. Eu te via por cima amassando, eu falava, quero amassar também. Eu tive a oportunidade de jogar bastante por baixo, mas eu tive uma lesão na parte interna da coxa, e eu estava desenvolvendo bastante minha guarda. E aí acabei tendo essa lesão e não consegui mais fazer guarda durante muito tempo. Porque toda vez que eu tentava fazer guarda, era uma dor insuportável. Então eu dei uma bloqueada no meu jogo por baixo. Jogo por baixo, mas não era como eu estava tentando fazer, né? E acabei me desenvolvendo muito por cima, até porque a academia, eu como era um dos maiores e mais fortes da academia, porque na minha época o Daniel era moleque, né? Quando eu entrei na academia ele tinha 18, 17 anos. Era muito franguinho ainda, então não tinha se desenvolvido, né? Porque o Daniel era um dos maiores da academia, quando ele fez 25 anos ele estava grande pra caramba. Mas nessa época, quando eu entrei na academia, o Daniel ainda era um frangote, o gordo sempre foi bem mais magro, bem menor do que eu, fisicamente, e eu já era faixa preta de Muay Thai, né? Então eu já era atleta quando eu cheguei na Gracie Barra. Tanto que meu desenvolvimento na Gracie Barra foi muito rápido. Eu peguei a faixa azul com 3 meses, peguei a faixa roxa com 8 meses, e aí demorei lá uns 4 anos na roxa. Tanto que eu ganhei tudo na faixa roxa. A melhor faixa da minha vida foi a roxa. Quem entrava na minha frente, eu ganhava. Estava muito bem fisicamente, né? E, muito bom. Deu um branco agora. Não, você estava falando, você me admirava, porque quando você me viu, você queria que eu fazer como eu, e eu falei para você que eu jogava muito por cima. O meu jogo por cima foi porque eu tive uma lesão, e essa história toda de exemplo é uma coisa que, assim, eu sempre me preocupei muito com isso. Tanto que isso que você viu aí, talvez tenha sido assim, realmente eu não tinha como evitar essa confusão, porque eu nunca fui de confusão. Eu sempre fui aquele cara que foi o contrário. Onde eu posso apartar, eu aparto. Eu vou para separar, eu vou para diminuir a intensidade da situação. Não, eu lembro também que tinha muito cara doido na academia, né? Um bando de maluco. Acho que 80% só. De repente 90%, né? Então eu cheguei lá na academia com 13 anos e eu fui direto pra aula de adulto. Aí, já cheguei lá, vi o Pete falando um monte de maluquice.
pegou a arma, deu 2 tiros tu lembra desse dia? Pegou a arma, deu tiro pela janela e um monte de confusão. E eu lembro de você ser, tipo assim, sempre falar, não, isso não é coisa de samurai, sempre querer falar as coisas mais respeitosas. E, na verdade, essa história que eu vi você brigando me fez muito ir por esse lado também, ser mais correto, porque eu admirei aquele negócio lá, porque o cara tava arrumando confusão mesmo, e aí você chegou lá e resolveu. Eu achei... Era um negão? Cara, não lembro direito quem era o cara, porque, porra, eu era criança, eu não vou chegar... Eu tive uma situação mais ou menos nessa época aí. Eu não vou chegar perto, né? Porque, pô, a confusão do cara é uma confusão e, pô, 14, mais ou menos 13, 14 anos, chegar lá perto ia sobrar pra mim. Eu fiquei lá de longe olhando, não sei o quê. Daqui a pouco vi o pé rodando, cara... Eu tive uma situação dessa aí, que eram 5 caras, pareciam 5 angolanos. Uhum. Os caras estavam tocando terror mesmo ali na frente do bar e todos os meus clientes estavam apavorados. Aí chegou 2 policiais de moto e aí eles não faziam nada, eles só tentavam conversar com os caras e não conseguiam acalmar os ânimos dos caras. E os caras gritavam, parecia que eles estavam possuídos. E aí os meus clientes que levantavam e iam embora. Eu falei assim, cara, porra. Aí eu fui lá pedir pro policial, falei, pode dar pra você, por favor, me ajudar? Você precisa de ajuda para algemar pelo menos uns 2 desses aí? Eu tô aqui para ajudar, eu ajudo vocês. Aí os caras, não, tá chegando reforço. Eu falei, tá bom, mas, pô, por favor. Os meus clientes estão apavorados, esses caras eram grandes, muito grandes. Eu era pequeno perto dos caras. E aí, no caso, vieram falar comigo que o cara ia matar um amigo meu. O cara tava falando que ia matar um amigo meu. Nessa hora que o cara falou que ia matar, eu falei assim, cara, não. Aí a minha paciência foi lá no chinelo, era até o Fermin, o amigo que os caras estavam falando que o cara ia matar. Aí eu cheguei lá pro cara e falei assim, vem cá, meu irmão, tu vai matar quem aí? Quando eu tô falando com um, o outro já veio andando na minha direção, assim, tipo, botando o queixo pra frente. Eu fiz assim, me esquivei, né, tipo, recuei, e ele continuou, deu uma cotovelada. Podia parecer um rabo de arraia, mas foi uma cotovelada. O cara deu um 180, caiu sentado no meu pé. E aí, na hora já me meteram a mão em mim, já tinha me tirado dali, vem. Aí o policial já foi, algemou 2, acabou a confusão. Então, assim, era necessário fazer aquilo, entendeu? Porque os caras eram assustadores. Eram 5 caras grandes, era como se fosse um time de basquete no meio da rua, na estrada do Joá. Então, assim, era uma situação desafiadora. Como várias situações desafiadoras que eu consegui resolver com o que é isso, meu irmão? Pô, tranquilo, cara. Pô, diplomacia, sempre na paz. Uma vez um cara chegou pra mim e falou assim, pô, tu faz jiu-jitsu, né? Orelha inchada, né? Pô, tu faz jiu-jitsu, né? Eu faço. Qual é a tua faixa? Roxa. Não, preta? Faz isso não, cara. Fala que tu é roxa, porque para ser preta tem que treinar muito. Eu falei, bom. Então era esse tipo de coisa que acontecia direto. Eu falava o quê? Tipo, vou ficar chateado com o cara? Não, levava no esportivo, na brincadeira. Tu tava falando do teu tamanho, aí é engraçado, né? Que naquela época, um cara grande pra caramba não era um cara grande de hoje, né? Não. Quanto tu pesava, mais ou menos? Na época que eu entrei na Gracie Barra, eu pesava 75 quilos. Aí eu fiquei mais forte, depois fui para 78, só lutava médio. Aí do médio eu fui para 81 quilos. Aí isso era o cara grande. Eu era grande. Hoje em dia, 75 quilos é chamar um anão. 90 quilos era considerado gigante. Assim, gigante, né? Tipo monstro. Impressionante. Eu tenho 90 quilos hoje em dia, então, pô, eu seria um monstro daquela época. Eu seria um monstro dobrado. Tô com 100. Tá com 100. 100 quilos. Pô, tu tá com 90 quilos, cara? 90 quilinhos. Tá bem, tá. Pô, tá só músculo, né? Porque pô, tu é sequinho. Eu tô bem. Tá malhado, tá malhado. Doutor Tiago, eu tô indo no doutor Tiago, lá na Barra, o cara Legal. É foda. Eu tomo um sorinho na veia, com todas as vitaminas, ele faz exame, vê o que tá faltando. Aí muito bom. Toda semana eu vou lá, tomo um sorinho. Tu tá com quantos anos? Tô com. Acho que não vou falar aqui não, cara. Tá. Vou falar não. 42. 42? Pô, tá muito garoto. Tá bem. Vai chegar aí aos 80 treinando ainda, dando canseiro na molecada. Com certeza. É isso aí. E, cara, eu fui ficando mais velho, eu fui me sentindo melhor, sabia? Você luta mais inteligente, né? Quando você é novo, tu
tem aquela parada de querer pegar o cara que não sei o que vai pra cima. Eu fui percebendo que o jiu-jitsu não é pra você pegar o cara, é pra você dominar o cara. A finalização é um domínio. Então, eu comecei a perceber que, porra, tu não precisa ir pra cima e querer matar o cara de uma vez. Tu segura, passa, amassa, segura e não sei o que, vai comendo pelas beiradas, assim, entendeu? E aí, porra, o cara, quando você finaliza o cara não tem mais possibilidade pra ir pra nenhum lugar. Então, tu vai amassando até pegar. E às vezes tu amassa rápido, às vezes tu amassa devagar, mas... Porque se você for numa, sei lá, briga de rua, situação de rua, se você errar, pode ser tua morte, né? Então, tu tem que pensar... Eu luto jiu-jitsu pensando que um dia eu posso precisar me defender alguém. Então, tem que sempre pensar em dominar ao invés de pensar em finalizar para você não errar, né? Tu não pode ter erro. Aí, depois que eu fiquei mais velho, eu comecei a ter mais essa noção e meu jiu-jitsu melhorou absurdamente. Não faço essas maluquices de guarda, dessas guardas doidas que tem hoje em dia. Berimbolo, essas coisas. Até consigo fazer, mas não faz parte do meu jogo. Se alguém fizer comigo, eu consigo... Não é o cardápio. Se alguém fizer comigo, eu consigo desenrolar, mas... É o que eu falo também. Eu gosto muito do básico. Eu desenvolvi para mim um jiu-jitsu de... O pessoal do Castro falava que eu era o homem de pedra. Porque eu ficava na postura. Eu sempre me preocupei com a postura. E se eu não conseguir arrumar... Quando eu vou passar a guarda, inclusive eu comecei a ensinar isso para meus alunos. Quando eu vou passar a guarda, eu sempre faço a mesma coisa. Eu não mudo. Eu sempre tenho que arrumar o meu escritório. Eu tenho que arrumar a mesa. Por exemplo, tá aqui tua mesa de entrevista. Se o microfone estiver fora do lugar, você não vai fazer uma boa entrevista. Eu não vou conseguir falar contigo direito, não vai sair o som na caixa lá de legal, e as pessoas não vão entender o que a gente está falando. Então tem que botar na posição certinha, tem que arrumar. Então eu faço isso. Eu vou lá, arrumo a gola do jeito que eu quero. Aí o cara vai lá e bagunça. Eu vou lá e arrumo de novo. Ele desarruma 10 vezes, eu vou 11 vezes e arrumo. Aí eu vou domino a manga. Aí ele não deixa eu segurar a manga dele. Aí eu vou na calça. Aí ele vem na minha mão, eu vou na manga dele. Eu fico brincando. Eu tenho a paciência, eu tenho todo o tempo do mundo. Se eu estou por cima, eu estou ganhando. Então, eu desenvolvi esse jogo. E o cara fica irritado. Aí eu levanto, aí joelho, melhor amigo do cotovelo. Aí eu fecho o joelho com o cotovelo. Aí eu vou aumentando, levantando e vou pressionando. Aí eu vou enfiando o cotovelo na coxa do cara, consegui meter o joelho em cima da coxa dele. Depois que eu cheguei ali, eu só saio dali se o juiz mandar eu parar, se acabar o tempo, ou se ele abrir para outra posição. Então, o meu jogo é esse. Eu vou, e eu fui envelhecendo, e o meu jogo continua a mesma coisa. As pessoas vão falar assim, cara, tu não muda, tu continua a mesma coisa, forte pra caramba. E eu falo assim, não é força. É a técnica do justinho, tá justinho. É a força dentro da posição. Porque se você falar assim, porque o jiu-jitsu não tem força. Não tem força é o cacete, pô. Se você não tiver força, você não vai conseguir manter. Senão a gente não sai da luta pra quê? morto, né? Não tem como. Eu treinei com um boizinho 2 semanas atrás. O boizinho foi meu aluno na faixa branca. Ele jogou faixa branca. Ele foi meu aluno de jiu-jitsu, né? Meu aluno é aluno do Gordo. E eu fui aluno dele de kitesurf. Meu irmão, o boizinho é um dos caras mais fortes que eu conheço, assim, tipo, de estrutura física. E é um dos que eu vi começar mais velho no jiu-jitsu, né? Cara, o boizinho, ele desenvolveu um jogo chato que a gente vai treinar, mas assim, hoje em dia, antigamente ele tinha esse mesmo jogo, quer dizer, ele começava esse jogo, eu chegava do lado, fazia as posições, eu conseguia desenvolver com muito mais facilidade, lógico, ele era faixa branca, azul, roxo, marrom e preta, mas eu até preta ainda continuava com facilidade. Eu fiquei um tempão por causa da política sem treinar, sem botar kimono para treinar, e agora eu voltei a treinar. E eu senti que ele, não parou. E a dificuldade que eu sinto de treinar com ele hoje, de fazer o que eu tenho que fazer, o jogo fica parado, travado. Aí ele, caraca, eu não consigo me mexer. Eu falo assim, você não tá conseguindo me mexer, eu sinto que se eu me mexer, eu vou me ferrar. Então, meu irmão, é a mesma coisa. O jiu-jitsu, ele se desenvolve o tempo todo. Se você parou 1 ano, você tem 1 ano para correr atrás, amigão. Para você poder, pelo menos, recuperar. Porque se aquele ali, você tá aqui, você tem um cara que treina duro contigo. Você treina um pouquinho melhor do que ele. Você parou, ele continua. Quando você voltar, você vai dar a ele alguma dificuldade, mas ele já desenvolveu algumas coisas que vão superar aquilo que você tinha para
para colocar de barreira, entendeu? Então você tem que transpor isso aí e torcer para ele continuar treinando, para ele também não se machucar, ele não parar, não se afastar, para você poder ter sempre aquela comparação. Porque a sua superação com um cara treinando é muito mais gostosa que quando um cara que para. Tem muita gente que acha que eu não parei. Pô, tu continua treinando? Eu falei, meu irmão, eu fazia 8 treinos de 10 minutos. Pô, era um absurdo. Eu treinava... O primeiro treino do Nino na Gracie Barra foi comigo. O Nino chegou, Carlinho olhou pra mim, eu era faixa roxa, o Nino era faixa azul. Carlinho olhou pra mim e falou assim, meu, pega o Nino. Eu, tá bom. Aí eu fui lá, treinei, comecei a treinar com o Nino. Eu chegava do lado, o Nino botava na guarda, chegava do lado, o Nino botava na guarda. Meu irmão, arranca rabo para um lado, arranca rabo para um lado, para o outro. Meu irmão, ele tentava me raspar para um lado, eu passava a perna dele. O meu jogo com o Nino era ruim pro Nino. Que é muito justo, muito meu justo. Meu jogo era de amassar, meu jogo era eu era passador de guarda e o Nino era guardeiro, entendeu? Então ele não conseguia desenvolver o jogo, né? Foram 45 minutos, 0-0. Aí foram perguntar pro Nino, quem é o mais forte da academia? Com quem você chegou? Tinha uma semana que o Nino tinha chegado. Quem foi que você treinou aí que você achou mais forte? Sérgio Inácio, fulano, ciclano? Ele, o Rômio. Aquela vozinha dele, assim, o Rômio. Eu falei, por que, Nino? Porque eu tô todo quebrado até agora. Mas eu era realmente, o meu jogo era muito forte. O Carlinho Gracie, ele não treinava comigo. Eu falei assim, pô, Carlinho, por que você não treina comigo? Eu cheguei um dia na academia, ele estava treinando com o He-Man. Eu falei, pô, Carlinho, tu tá treinando com o He-Man, tu não treina comigo? O He-Man pesa 110 quilos, cara. Sabe que é um He-Man, não? Sei. É? He-Man tá lá em Portugal. Tá? Tá treinando com um amigo meu lá, cara. É muito engraçado. O que ele faz lá? Eu não sei em que ele trabalha, mas um amigo meu, Tony Hunter, ele saiu daqui do Brasil, foi morar em Portugal. E aí me mandou, Romulo, você lembra do He-Man? Eu falei, claro que eu lembro do He-Man. Aí me mandou uma foto lá, muito maneiro. Eu lembro que ele foi com o Renzo pra alguma luta. Foi. Aí o He-Man tava atrás de faixa preta, mas... E aí o He-Man treinando com o Carlinhos, eu olhei e falei assim, Carlinhos, por que tu tá treinando com o He-Man, cara? Tu treina com o He-Man e não treina comigo? Aí, bicho, no dia que você parar de arrancar, do jeito que você arranca, eu treino 10 vezes contigo. Mas enquanto vocês fazem um arranco desse, se você fizer um arranco desse aí comigo, tu arranca minha coluna fora, pô. Quer dizer, eu não tinha a menor noção de como é que eu treinava. Eu treinava, tipo, o cara segurou meu braço aqui, eu arrancava o braço. Tu segurou, eu arrancava. Hoje em dia, você segurou o braço, eu deixo você segurar o braço. Fica aí. Eu vou começar a fazer outra coisa. Eu começo a buscar outro caminho. O jiu-jitsu está muito mais clarificado hoje na minha mente. Aquela coisa assim, tipo, antigamente eu achava que, não, ele tá puxando meu braço. Não, cara, não pode puxar meu braço. Pô, tava desperdiçando energia. Tu puxa meu braço hoje em dia? Eu levo. O que você quer com o braço? Mais, entendeu? E eu vou junto, já vou me jogando pra cima de você. Pô, eu começo a incomodar. Entendeu? Eu aprendi a virar água, né? A água é muito ruim, a água incomoda todo mundo. Biora, mano. Né? Biora mesmo. É muito bom. É isso, é a transformação. O jiu-jitsu, ele realmente tem esse poder aí. E eu acho que parabéns, pô. Você tá descobrindo com 42, eu acho que eu tô aprendendo agora. Pô, eu queria ter a cabeça que eu tenho quando eu era mais novo. Acho que mas aí, meu irmão. É difícil, né? Não tem como. Aí só se você fosse um Gracie. O Gracie tem isso. Eu vi o Renzo falando, pô, eu não trocaria minha vida de agora pela minha juventude de jeito nenhum, né? Nem eu. Só se eu virasse mais novo com a cabeça que eu tenho agora. Como é o nome daquele filme lá do Tom Hanks, né? Tom Hanks? Não, ele nasce com... David, como é que é? Brad Pitt, Benjamin Button. Benjamin Button. Muito bom esse filme. Se a gente tivesse essa oportunidade, né? Mas não tem, então não existe, acabou. Vamos fazer o trabalho que tem que ser feito. Envelhecer com dignidade. Envelhecer é ruim, mas a segunda opção é pior, né? Nosso Google Túlio. Obrigado, Túlio. Não vou falar pra ninguém que você tá aqui, não. Fala não. Aí, que história é essa que tu falou que ia contar dele? Então, cara, o Túlio, ele antes de ser esse cop man, que todo mundo hoje né, elogia e tal, é chamado para todos os podcasts, metade ele pede para ir. Mas a outra metade ele vai mesmo. Ele gastou a grana aqui, gastou a grana. Eu sabia. Bancou o ano inteiro de podcast. Eu sabia. O Donda bancou ele, não foi? Acho açaí com Nutella. Eu acho que tem alguma coisa a ver. O Donda não veio, porque eu acho que tem alguma coisa cara, acho que aí, Donda, tu tá ruim, acho que meu eles irmão. estavam tomando açaí com Nutella junto. Acho que tá. Mas então, o Túlio, na época que eu namorava
A moça, ela teve um... Cara, eu posso... Já teve alguma porrada aqui, não? Ó, bicho. A gente tá tentando. Vamos marcar isso aí. Bota um tatame aí. Eu trouxe o Rafael Carino, eu tava tentando trazer o Hugo no mesmo dia. Não deu, né? Não conseguiu, o Hugo não veio. Aí eu... Mas vem cá, você prefere promover uma luta ou a paz? Não, quero desavença. Todo mundo jogando então, microfone aqui. Vamos lá, então eu tinha uma namorada na época e, pô, o ex-marido dela teve um problema numa festa do Barra Summer Dream. E, cara, aquilo ali foi um problema para todo o jiu-jitsu, porque tinha um monte de lutadores de jiu-jitsu na festa, inclusive amigos nossos, que eu amo de paixão, só que, né, nem sabia quem era. E, naquela época, ela me ligou na hora e falou assim, Rômio, vocês não vão fazer nada, não? O Ricardo foi esfaqueado, não sei o que lá. Eu falei assim, quê? Não. Aí já, meu irmão, puto, liguei pro Minotauro, falei, meu irmão, vamos fazer uma manifestação na praia. Comecei ligando pro Celso Lobo, que era o editor do Fantástico. Eu liguei pro Celso Lobo, eu tinha o telefone dele, por quê? Uma semana antes, ou 2 semanas antes, eles tinham feito uma matéria na academia, né? E perguntando, tipo, por que vocês brigam? Por que tem briga na rua? Por que o jiu-jitsu faz? Eu falei assim, não, aqui todo mundo gosta de porrada, mas porrada dentro do ringue. E aí, não cortaram a minha fala, mas pegaram a minha fala e colocaram, tipo, mas não é bem assim não. Aí mostraram uma porrada que tinha acontecido numa boate, né? E aí, nessa mesma semana, o Túlio tinha saído apanhado de 6 caras dentro de uma boate, né? Ele diz que bateu nos caras, mas ele apanhou dos caras. Ele estava todo arrebentado. E ele estava com 3 pistolas. Ele é policial, então ele estava armado. Inclusive, você estava na segurança, Túlio? Não. Ele estava frequentando a noite, estava lá com as pistolas dele, armado com as pistolas, e apanhou dos caras. Isso foi uma das observações que todo mundo, o cara estava armado e não deu tiro em ninguém, né? Isso realmente se aplaudir de pé, né? O Túlio foi numa semana, na outra semana teve essa briga e essa confusão aí que gerou quase a morte do ex-marido da minha namorada da época. E o ex-marido da minha namorada da época. Entendi. Entendeu? O sócio dele. Cara, cala a boca, bicho. Você não tá fazendo parte do podcast, cara. Eu vou ficar aqui, hein? Não vou embora, hein? Anota aí no caderninho. Anota aí que eu vou... Anota no caderninho aí as merdas que ele tá falando. Então na hora que esse evento aconteceu, eu liguei pro Celso Lobo e falei, cara, vocês estão maltratando uma arte marcial que não merece isso. Aí, mas vocês não falam nada. Eu falei, se a gente falar, vocês param? Aí ele falou assim, sim, eu paro. Eu falei, tá bom. Então aí eu liguei pro Minotauro, aí já chamei ele para a semana seguinte para fazer uma manifestação. Liguei pro Minotauro, liguei pro Marcelo Ará, aí saí ligando para todo mundo, liguei pro Gordo, liguei para todo mundo, saí ligando. Aí fui na segunda-feira atrás do Royler. Na terça-feira, essa minha namorada, ela foi para um programa de televisão em São Paulo. Eu fui para São Paulo junto com ela. Era o programa da Adriana Galisteu. Aí encontrei o Vanderlei Silva lá no programa. Eu fui por causa do Vanderlei. Aí peguei o Vanderlei e falei, cara, por favor, participa do nosso programa, da nossa manifestação. Ele falou assim, tá bom, conta comigo, pega o meu número aí. Peguei o número dele. Meu irmão, eu sei que eu passei a semana inteira atrás das pessoas. O Royler, ele estava totalmente cético com relação a fazer uma manifestação, que ele achava que não dava resultado, que não ia... não adianta nada aí, não, porque, esses caras não vão fazer nada, esses caras não vão fazer... Meu irmão, eu sei que no dia 4/4/2004, domingo, a gente botou mais de 400 pessoas na Praia da Barra, ali no PP. Foi um sucesso. O Robson Grace chegou, meu irmão, me abraçou. Obrigado, meu filho, que você está fazendo pelo jiu-jitsu. E assim, a partir daquele momento, coincidentemente ou não, não se viu mais ninguém falando de que jiu-jitsu era fábrica de pit boys, que a violência saía de dentro das academias de jiu-jitsu. A violência existia e existe até hoje por conta de comportamento, entendeu? Mas não é o lutador, não é o jiu-jitsu. A arte de jiu-jitsu não é uma fábrica de pit boys. Que nem a polícia civil não é uma fábrica de bandidos, entendeu? Tem bandido? Tem. Na política tem bandido? Tem um monte de bandido, mas não é todo mundo que é bandido. Eu conheço vários políticos que são decentes, querem fazer um bom trabalho, entendeu? E o jiu-jitsu estava sendo massacrado, e tudo por conta que a gente não falava. Inclusive, eu disse para um policial uma vez, falei assim,
Pô, era um PM. Falei, por que o senhor, ele era porta-voz na época da polícia. Falei, por que o senhor não junta os policiais e faz uma grande manifestação para dizer, olha, nós não somos não compactuamos com a corrupção. Ele é uma excelente ideia. Isso aí foi até no auditório da OAB, né? E até a gente foi aplaudido lá na hora. Ele falou assim, é verdade, tem que fazer um negócio. Isso nunca aconteceu, né? Porque isso tem que ter vontade de fazer, né? Alguém cabeça para organizar. E graças a Deus eu tive essa oportunidade, eu fiz, não me arrependo. Desse dia aí nasceu o Rio Pela Paz. A partir desse momento até que nasceu a minha vontade política aí de fazer alguma coisa através do jiu-jitsu, eu vejo exemplos como o do Rafael Carino, que está fazendo tanto bem para tanta gente, que está descobrindo tantas coisas. Tem o Pedro Riso, que tem um projeto social maravilhoso, que é um projeto social que atende a 350 crianças, que eu acho que você devia até convidar ele para poder falar a respeito desse projeto, Usina de Campeões, que é um projeto maravilhoso, entendeu? Tem o Faixa Preta de Jesus lá, que é o Ricardo, também é um projeto fantástico, o Minotauro ajuda lá no projeto deles, tem um monte de gente que ajuda, né? E a gente tem que botar cada vez mais pessoas para buscar ajudar esses projetos. E a diferença que o jiu-jitsu faz na vida das pessoas também, né? Porque eu vejo, quem você seria? Quem seria o Felipe? Jerry? Quem seria o Felipe? Né? Se não fosse o Jerry da Gracie Barra? Quem seria o Felipe se não tivesse hoje uma faixa preta na cintura? O que você ia fazer? Qual seria a profissão que você ia buscar? Né? Então, são perguntas que você não precisa me responder, mas são perguntas que talvez as pessoas que estão vendo o seu programa aqui agora, vão se fazer, cara, é mesmo, quem seria o Jerry? Quem seria eu se não fosse uma faixa preta? Pô, você ia ser dono de bar. Beleza, mas será que eu não ia estar bebendo a minha bebida? Será que hoje, tipo, eu não ia estar lá, tipo, diferente do que eu sou hoje, se eu não fosse um cara que estivesse buscando melhorar como pessoa? E sabe o que eu vejo? Hoje em dia, eu tenho vários amigos que treinaram quando era mais novo e pararam. E todos eles, não tem exceção, todo mundo que parou se arrepende. Todo mundo fala, pô, devia ter continuado, devia não sei o que lá. E tiveram outros que não pararam, que continuaram treinando e continuaram a vida fora do jiu-jitsu, porque eu me dediquei ao jiu-jitsu, eu decidi, uma hora eu quero seguir o caminho do jiu-jitsu. Eu quero dar aula, quero lutar, quero seguir o caminho do jiu-jitsu. E tiveram outros que falaram, não, eu tenho que me formar, tenho que ser advogado ou qualquer outro tipo de profissão. Mas os caras que não pararam, eles estão diferenciados. Todos eles falam, pô, ainda bem que eu não parei o jiu-jitsu, ainda bem que eu continuei treinando, mesmo devagar, os caras continuaram treinando e não se arrependem. E quem parou se arrepende. Todo mundo que parou fala, pô, deveria ter continuado treinando. Um monte tá barrigudão, um monte tá... vários problemas que o jiu-jitsu te tiraria, né? De saúde e tudo mais, né? Nem tiraria, não deixaria entrar, né? Não deixaria entrar. Ansiedade, depressão, né? O jiu-jitsu é muito presente. Tipo, pô, caraca, semana passada eu treinei benzão, mas a semana passada já é passada. Como é que você tá essa semana? Pô, não, na semana que vem eu vou treinar melhor. Não existe isso. É hoje. Como é que você tá hoje? Vamos ali dar um rola, Jair. Pega o kimono aí. Vamos dar um... Ah, não, mas eu não comi direito. Então é o teu momento. Você deu mole ontem. Deu mole há 10 minutos atrás de ter comido um negócio que não te fez bem. Então, você tem que estar sempre pronto, tem que estar sempre bem. Porque o jiu-jitsu, ele vai te cobrar na hora ali. Por exemplo, passei 25 anos sem comer carne, por causa do Carlinhos. Parei de tomar leite por causa do Carlinhos. Eu parei de comer carne também, mas hoje em dia eu só como carne. Eu parei de comer carne de 13 a 21 por causa do Carlinhos. Quando eu comecei a treinar, ele falou, carne é ruim, parei de comer. Aí depois eu comecei a achar que não. Hoje, pra mim, carne é a melhor coisa que tem. Eu nem como nada verde, só como carne. Pô, quando eu descobri que carne pra mim é a coisa mais gostosa do mundo. Quando eu descobri que eu não preciso comer legumes e verduras pra ter o mesmo nutriente que eu tenho comendo carnes e frutas, tudo, se você comer carnes e frutas, tem tudo. Então eu falei, porra, pra que eu vou comer esse troço ruim? Caraca. Eu só como... Cara, meu prato é
uma carne com abacaxi. Carne com banana, com abacate. Só como assim? Pô, pra que eu vou salada? Comer alface? Pô, deixa pra vaca comer. Aí, e quando os caras falavam assim, meu irmão, tu viu o Rickson come carne uma vez por semana. Eu falava, cara, será que o Rickson come carne uma vez por semana mesmo? Não, ele só come carne uma vez por semana, a semana inteira de dieta Grace, ele só come carne uma vez por semana pra deixar ele nervoso. Eu falei, cara, não sei, um dia eu vou perguntar pro mestre Rickson aí se isso é verdade. Se eu tiver a oportunidade, aí você pergunta pra ele. Vou perguntar. Pô, ó, o Romero tava perguntando lá se pô, você comia carne mesmo na época que você lutava uma vez por semana. Hein? Porque falam que a carne, a dieta Grace fala que a carne te deixa mais... Com mais adrenalina, né? Com mais vontade, né? Aí eu como todo dia pra ver se eu fico com mais adrenalina ainda, eu já sou calmo já. Mas então, uma vez... Quando o Carlinhos me falou essa parada de comer carne, eu descobri realmente que carne pra mim não era bom pro treino, porque eu treinava 3 vezes por dia. Eu treinava de manhã, aí eu ia pra casa, comia, almoçava, né? Aí 3 horas da tarde eu ia treinar judô e às 7, 8 horas da noite ia pra academia de novo. Então, quando eu almoçava e eu comia carne, não rendia nem na hora do judô, e à noite eu ainda estava rotando, ainda estava com o estômago pesado. Então, mas tu comia carne pura ou tu comia carne com um monte de coisa? Carne, um monte de coisa. Então esse que é o problema, tem que comer carne pura. Pois é, mas nessa... Imagina, pô, eu tô falando de 1990, cara. Então, pô, 91, 92, 93, já tinha nascido, já, não? Eu nasci em 90. Então... Uai, tu tá bem, né? Tá rápido, cara. Bastante vezes. É muita mentira, muito bom. Já tá afiado aqui. Então, deixa eu te contar uma coisa rápida, antes que eu esqueça. Antes de 91, eu treinava com o Jean-Jacques, né? Porque o Carlinhos, o Jean-Jacques, tipo, era tudo uma coisa só, mas só que aí se separaram, deu um problema lá. E quando o Jean-Jacques me dava aula, ele falava uma coisa muito importante para mim, que é aquela coisa que a gente estava falando da força, né? Ele falava assim, Romero, sempre que você for lutar, se estiver treinando você não deve passar de 60%, 50% a 60% de força. Se você chegar no pico de 70%, é que já está na emergência. O 60% está no conforto ali. Então, eu sempre botei isso na minha cabeça. Porque se você usar 100% é para você defender a tua vida da morte, cara. 100% é tipo, meu irmão, o cara encaixou o mata-leão, tá encaixado, você tá na rua e aquele cara ali te odeia. E você tem que ainda sair dali para poder salvar o resto dos teus amigos, tua família que tá ali no meio de uma situação. Ali você usa 100%. Ali você vai arrancar o braço daquele cara ali, toda a tua força, você vai quicar, você vai se jogar para trás, você vai fazer o que tiver que fazer para sair dali. Para abrir 1 centímetro. Você usa 100% para abrir 1 centímetro para tu respirar. Respirei. Para você poder não morrer naquele minuto. Morrer no minuto seguinte. Mas você ainda conseguir fazer alguma coisa ali. Então, irmão, quando eu aprendi isso aí para mim foi, assim, regras de ouro. Quando eu fui fazer o windsurf, o professor falou para mim assim, já vi que você vai ser o último a aprender. Eu falei, por quê? Era o Gaúcho, Roberto Gaúcho. Por que, Roberto? Ele, porque você é forte, você vai ficar brigando com o vento. Tu acabou de me ensinar. Eu pegava o puxão com 2 dedos. Em 30 minutos eu estava no meio da lagoa. Ele falou assim, pode ir embora. Tu me surpreendeu. Eu falei assim, não, você que me surpreendeu, você foi um excelente professor. Você tem que falar isso para todos os seus alunos. Você vai brigar. Porque o windsurf, para a mulher, ela aprende mais rápido. Pô, quando tu falou isso, eu falei, entendi. Qual é a diferença do homem para a mulher? É a força física. O homem é mais forte. Vai pegar ali o puxão com 2 dedinhos. O mestre Hélio fala... como é que é? Quais são os melhores alunos? Os burros, né? Os burros e as mulheres. Ele fala alguma coisa assim. Eu não lembro quem... mas por quê? Porque, os burros não fazem pergunta, eles fazem o que tu fala. E a mulher não tem força, não sei o quê. Tem alguma... eu não lembro exatamente, mas... É uma maneira bronca de falar, não deixa de ser verdade, né? Aquele que sabe, não, mas por quê? Tá questionando, não vai fazer, vai tentar fazer da maneira dele de cara,
e não vai se dar bem. Vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Porque se eu falo para você, pô, Jair, faz desse jeito. É por quê? Porque eu já experimentei. Já tenho uma forma. Se eu chegar lá e falar assim, Jair, vou te ensinar a fazer batida. Tá bom. Ó, corta o limão aqui. Isso aí aconteceu comigo. Meu pai falou assim, vamos lá, fazer batida. Eu, tá bom. Onde é que eu pego a cachaça? Onde é que eu pego não sei o que lá? Onde é que eu pego a vodka? Onde é que eu pego não sei o que lá? Não. Pega o limão ali. Eu, tá. Aí começa a cortar. Eu cortava o limão no meio. Ele, não. 1 centímetro pra cá. Aí eu, tá. Só? Não. Agora deita o limão. Agora corta aqui, ó. 1 centímetro pra cá. Agora vira o outro lado. Pá. Eu, pô, pai, pra que isso tudo? Pra poder tirar isso aqui, ó. Pra não azedar a batida. Tem um negócio um no meio, no meio. Cara, aquilo ali, se não tiver tirar, dentro, vai azedar a batida. Entendeu? E eu tinha que fazer isso com... Era mais de 50 limões para fazer. Meu irmão, eu passava uns 10 minutos fazendo isso, porque eu tinha que fazer direitinho, senão eu ia me cortar, a faca afiada. E eu ficava ali, pá. Paciência. Meu filho me ensinou uma coisa, acho que foi a mãe dele até que ensinou para ele. Ele falou, papai, tem 3 jeitos de aprender. Você aprende o mais burro, que você não aprende. O médio, que você aprende com erro, com teus próprios erros. E o mais inteligente, tu aprende com o erro dos outros. Então, tem que ver, observar e aprender com o erro dos outros. Muito bom. Muito bom. Pode ir incentivando ele aí. Depois eu falei, porra, maravilhosa essa convicção aí que ele meteu. Cara, eu tô assistindo a live todos os dias do Pablo Marçal. Eu vou falar, sabe quem é? Sei, não, foi até candidato a presidente. Ele foi presidente. candidato a presidente. Eu não ia votar, não votaria nele porque eu sou bolsonarista e não abriria mão de votar no Bolsonaro de maneira nenhuma, até porque eu conheci ele esse ano, né? Mas é um cara que tem falado coisas que já estavam no meu, assim, ele tem acho que ele tem 35 anos. Ele é bem novo, né? É bem novo, é um garoto. Mas, rapaz, o que ele fala, e assim, quando ele fala de Deus, tem muita gente já, tem gente que tem, não pode falar de Deus, não sei o que lá, não pode falar de Bíblia. Cara, Quero te falar que eu era assim. E a forma como ele fala de Bíblia é uma forma, assim, tudo está ali escrito há mais de 2000 anos, e você não pode falar daquilo ali. Quer dizer, é como se as pessoas tivessem que ter uma rejeição ao que está... Não sei o que lá, porque religião... Irmão, não estamos falando de religiosidade, estamos falando de uma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Você acredita ou você não acredita. Então, eu também, eu tinha uma repulsa gigante com religião, com tudo. E fui vendo, depois que, sei lá, aconteceu várias coisas na minha vida, até a morte do meu pai, e fui mudando a cabeça que hoje em dia, eu não acreditava em nada, hoje em dia eu acredito. Eu já tinha ido em várias religiões achando que eu ia ver alguma coisa, que eu não via nada. Eu fui até na macumba, vi nego tremendo lá, eu falei, porra. Aí eu comecei a rir. Eu falava, pô, isso aí é mentira, o cara tá fingindo que tá... E hoje em dia eu mudei. E a gente não se mexe nessas coisas. Cada um com o seu, cada um vai prestar conta daquilo que é seu. Mas, por exemplo, ano passado o bar pegou fogo, a gente tinha uma feijoada de São Jorge preparada, depois daquela pandemia toda, de toda aquela situação que a gente passou. Aí, pô, agora vamos voltar com tudo. Feijoada, pagode, samba, não sei o que lá. Meu irmão, o bar pegou fogo. Acordei às 4 e pouca da manhã com o bar balão, pegando né? fogo. Um balão passou por cima com brasa, com um negócio de... Pingou. Pingou ali em cima, o telhado cheio de folha, né? Ninguém poda as árvores do Rio de Janeiro. Então, acabou pegando fogo ali e tal. Meu irmão, a minha reclamação foi essa daqui, ó. Fui lá e fiz uma tatuagem de Jesus Cristo, ó. Para agradecer. Falei, obrigado, senhor. Por quê? Pegou fogo, mas estou vivo. Ninguém se machucou. Podia ter sido um desastre. Eu vi através do que aconteceu a quantidade de pessoas que se manifestaram. Entendeu? Pessoas que, por exemplo, André Pederneiras me ligou, Romeu, eu sei que você está precisando de ajuda. Me ajudou de uma forma incrível. Vários outros, o jiu-jitsu inteiro me mandando mensagem. Agora, o Dedé, um cara que eu lutei em 98, 97, um cara que é de uma outra academia, entendeu? Mas, meu irmão, eu sempre fui um amigo, eu sempre gostei muito do Dedé,
Mas hoje é como se ele fosse, meu irmão, a academia dele é como se fosse minha, entendeu? Hoje eu olho pro Dedé, tipo, meu irmão, caraca, eu só desejo mais e mais sucesso para ele, mais e mais acontecimentos bons para ele, entendeu? Então, isso tudo para te mostrar que na vida a gente não comanda o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer. E quando acontece alguma coisa que mexe com a nossa vida, por exemplo, minha mãe faleceu, eu ia lutar com o Rei Diogo. Lembra do Rei Diogo? Lembro. Então, eu ia lutar com o Rei Tá Diogo. lá em Lei, né? Rei Diogo morando ali. Pô, cara, era fenômeno da época. Eu estava preparado para lutar com ele. Aí minha mãe morreu exatamente naquele dia, né? Tipo, era o dia da luta do Renzo com o Valide. Passou... A morte da sua mãe foi bem Foi, pesada, né? foi. Minha mãe tava... Qual foi o ano? Foi na Tijuca, um ônibus. Ela pegou o ônibus, Qual foi o ano? 93. 93. O ônibus pegou fogo, ela conseguiu sair. Esse dia teve uma coisa até espiritual, cara. Porque assim, eu tava treinando para lutar com o Rei. Eu tava pedalando na praia, meio-dia, me deu uma... Cara, eu tenho que ir embora pra casa. Aí eu fui pra casa, cheguei em casa, cara, do jeito que eu tava, eu deixei a bicicleta, deitei na cama, dormi. Eu acordei com o telefone que minha mãe tinha sofrido um acidente. Ou seja, quem sabe eu não estava ali espiritualmente ajudando minha mãe a sair daquele ônibus, né? Porque voltando a falar do Pablo Marçal, ele fala que existem o teu corpo, né, a sua alma e o seu espírito. Então, assim, o corpo é comandado pela alma e o espírito guia a alma. A alma manda no corpo e o espírito guia a alma. E para a gente estar conectado com o espírito, a gente tem que, a alma tem que estar mandando no corpo. Porque se a alma não estiver mandando no corpo, você vai fazer tudo aquilo que... Todas as depravações que tem no mundo, a droga, prostituição, e zoeira, e violência, abusivo, qualquer coisa você vai estar fazendo. Então, meu irmão, e se você aprender alguma coisa, transborde. Então, isso para mim mudou a minha vida. Estou falando de assim, um homem adulto chegando já na terceira idade, não me sacaneia não, então, um cara daqui a 2 anos eu vou fazer 60 anos. Então, com 60 anos, eu hoje olhando para um garoto e falando assim, cara, meu irmão, tudo que você está falando faz sentido, entendeu? Então, entenda isso. E se for ver, não é ele que está falando, né? Foi dos 2000 anos. Exatamente. Né? E ele compreendeu isso, ele compreendeu. Ah, mas pô, o que esse cara está falando, não sei o que lá? Meu irmão, olha para os frutos da vida desse cara. O cara tem frutos na vida dele. Ele tem as atitudes dele são coerentes. Eu cansei de entrar em igreja, não quero ficar aqui. E não fiquei. Tanto que eu não fiz parte de lugar nenhum até eu descobrir lugares onde eu gostaria de estar. É difícil você achar algum lugar. Por exemplo, a Gracie Barra que eu conheci lá atrás, não é a Gracie Barra que existe hoje. Hoje é um outro núcleo muito mais moderno, muito mais sofisticado. Mas talvez se fosse essa Gracie Barra que eu encontrasse naquela época, talvez eu não quisesse ficar. Por quê? O que eu encontrei na Gracie Barra em 1989? Eu encontrei uma galera amiga que ficava ali largada no tatame, acabava de treinar, todo mundo largado, todo mundo com o kimono aberto, entendeu? O nego treinava muito, treinava com vontade de arrancar o pescoço dos outros, mas tinha uma amizade, existe isso hoje, mas hoje em dia você tem um resguardo, eu acho que tem toda uma regra, né? Uma regra de ouro, que eu não estou reclamando, não estou dizendo que é ruim, mas é uma evolução que eu talvez não tivesse pronto para mim daquele Rommel com 24 anos. Com certeza, ao meu ver, se não tivesse passado por tudo isso, não estaria do tamanho que está, né? Que com tá certeza. Gigantesco. Com certeza, a maior academia do mundo. Bato palmas. Mas assim, eu não sei se eu teria entrado na Gracie Barra naquela época. Ainda mais eu, do jeito que eu era. Não, e eu, quando eu entrei, no meu primeiro dia, eu vi um monte de maluquice lá que era completamente diferente, que não tinha essas regras todas que tem. E eu acho que o que me encantou foi aquela doideira, quando eu cheguei lá, aquela bagunça do caramba, todo mundo... Exatamente. Isso foi que me encantou, mas também tirou muita gente. Muita gente falou, porra, eu não quero ficar nessa bagunça. E acho que agrada... Não, comercialmente é maravilhoso. Eu aplaudo a Gracie Barra pelo que ela é hoje. Entendeu? Ela conseguiu chegar num patamar de excelência. Pô, todo mundo, é um quartel, é um exército. Entendeu? Você olha assim, caraca, meu irmão, é todo mundo igual, é maneiríssimo. Entendeu?
Mas assim, o Romeu que veio da capoeira, que veio do Muay Thai, que chegou na Gracie Barra e viu e se identificou com aquilo ali, porque assim, era uma casa, era uma coisa muito simples, entendeu? Então, eu acho que eu não estaria... Se eu chegasse ali, primeiro eu ali, de primeira, talvez eu acho que eu vou para uma coisa menos formal, entendeu? Onde eu possa ficar mais à vontade, entendeu? Eu acho que eu buscaria isso, tá? Porque assim, você vai entrar no exército, eu servi o exército, então você tem que se adaptar àquilo ali. Então, eu tinha acabado de sair do exército quando eu entrei na Gracie Barra. Então, quando eu entrei no exército, foi difícil me adaptar, porque tem horário, tem que estar com o coturno engaixado, tem que ter... Então, aquilo ali para mim era chato. É bom, mas é chato. Então, até você se organizar com aquilo ali, demora, entendeu? Então, é só isso, só uma observação. As coisas evoluem, e se você evolui junto com elas, você não sente a diferença. Como eu saí da Gracie Barra e ela se transformou, eu hoje em dia faço um comparativo. Caraca, será que se eu encontrasse a Gracie Barra naquela época, quando eu tinha 24 anos, que eu iniciei, eu teria dado esse passo, eu chegaria à faixa preta? Eu não sei, entendeu? Porque hoje em dia, tipo, não é só você estar com o teu kimono do carro. Você tem que estar com o teu kimono, tem que estar com o rash guard, tem que ter toda uma responsabilidade, entendeu? Uma coisa assim, eu acordo todo dia, arrumo minha cama, eu tenho as minhas responsabilidades, eu faço as minhas metas, eu cumpro as minhas metas, porque é importante para a minha vida. E a vida, ela vai te evoluindo de acordo com aquilo que você vai produzindo. E o jiu-jitsu te dá isso. Porque se você pular alguma etapa numa posição onde você está em desvantagem, você vai bater. E eu esgrimei antes da hora. Pescoção. Opa, braço. Entendeu? A vida, ela é muito mais simples quando você segue as etapas. Eu gosto muito de olhar as coisas e analisar como elas estão, entendeu? Por exemplo, no ano que vem, quando eu vier aqui, com certeza vocês vão ter mexido aqui nesse estúdio. Já vai ter alguma novidade, vai ter alguma outra coisa, ter alguma estratégia, entendeu? Já vai estar online direto. Na verdade, ninguém é igual. Um segundo depois, ninguém é igual. Pelas experiências, e quando você olha depois de um tempo longo, que você percebe. Mas a cada experiência que você passa, você vai mudando, né? Você muda. Tem como é que é aquela história? Um rio não encontra... Um homem e o rio não se encontram duas vezes. Um homem e o rio não se encontram duas vezes. Porque jamais. Depois o rio vai ter passado e o homem também não vai ser... Já não é mais o mesmo. Sensacional. Eu escutei isso hoje. Já tinha ouvido, mas hoje eu escutei a segunda vez que eu estou ouvindo. É impressionante. E, cara, essa energia que fala com a gente, ela está presente em tudo. Toda hora que a gente está falando de alguma coisa, a gente mexe alguma coisa, aquilo ali, por exemplo, falar de jiu-jitsu. É normal. Eu era o cara que não falava de jiu-jitsu nunca, mas todo mundo sempre vinha falar de jiu-jitsu. Por que eu não falo de jiu-jitsu? Porque eu fazia jiu-jitsu o dia inteiro. Eu lutava o dia inteiro. Eu achava chato porque toda vez que eu, sei lá, saía com os amigos da minha mulher, todo mundo queria perguntar de jiu-jitsu. Todo mundo, quando eu era mais novo, eu achava chato, porque eu falava, porra, os caras não entendem jiu-jitsu, os caras querem perguntar jiu-jitsu e pô, fica uma coisa chata, não consigo dialogar com alguém que não sabe jiu-jitsu, de jiu-jitsu, entendeu? Aí eu, pô, falando de jiu-jitsu, eu me sentia meio que fanfarrão, né? Tipo assim, o cara vem perguntar alguma coisa, tipo, ele não entende nada, eu vou falar o quê? Não, eu sou campeão, eu ganhei, eu sou isso. Aí eu me sentia meio fanfarrão, então eu tentava evitar. Aí teve uma vez que eu tava com os amigos, aí o cara falou assim, você foi pouco tempo atrás, quanto tempo você tem de faixa preta? Eu falei, 19 anos. Aí o cara, o quê? 19 anos de faixa preta? Como assim? Se você quiser, você pode me matar. Eu falei, porra, eu posso te matar desde que era faixa azul, meu filho. Porra, se eu quiser, eu posso te matar com os 19 anos. Pô, podia te matar já há muito tempo. Muito bom. Pô, uma vez eu tava lá no bar, aí quem tava lá comigo, o Saulo sempre ia lá, né? E ele ficava lá conversando comigo. Eu lutei 2 vezes com o Saulo e a gente trocava muita ideia. E aí o Saulo encostado lá no balcão, aí ele tinha acabado de lutar o Abu Dhabi. Tinha acabado de ser campeão do Abu Dhabi. E aí chegou um camarada, aí, o Saulo aqui, encostado no caixa, e aí o cara, fala, meu irmão, como é que você tá, cara, tudo bom? Pô, aí, tu é da luta, né? Eu falei, sou.
pô, tu viu aquele campeonato de uns caras gigantes lá de Dubai? Eu falei, de Abu Dhabi? Essa parada mesmo da Arábia lá. Tu viu lá os caras, meu irmão? Pô, o cara, meu irmão, arrebentou brasileiro campeão, tu viu? Eu falei assim, vi. Pô, inclusive ele tá aí do teu lado. O cara era maior que o Saulo, né? Ele fez assim, ó. Tô falando sério, cara. Tu tá tirando onda comigo? Eu falei, pô, cara, tô falando sério. É o cara, Saulo Ribeiro. Aí, pô, meu irmão, aí, pô, nossa, pô, sacanagem, né? Aí, tipo, saiu puto, né? Eu falei, cara... Eu falei, pô, foi mal, Saulo. Ele, não, meu irmão, relaxa. Pô, televisão, os caras triplicam de tamanho. Tô com a camisa aí pra você. Ele pegou, me deu a camisa, pô, maneiríssima a camisa, pô. Peguei e falei assim, pô, maneirão. Aí já botei a camisa na hora. O Saulo foi embora, o cara voltou, né? Aí ele, pô, cara, tu é faixa preta, né? Eu falei, sou. Aí ele, pô, tu conhece a galera toda, né? Eu falei, sim. Aquele cara era o cara mesmo, né? Ele, caraca, que mole, foi mal, cara, foi mal. Meu irmão, inacreditável, bicho, inacreditável as paradas que acontecem. Pô, no meu caso, são quase 40 anos atrás do caixa. Quase 40 anos. É muito tempo. Vendo muita coisa ali. Pô, tinha uma galera a tua galera, né, tipo, que passou dos 18 anos, que chegava lá no bar, eu falava assim... Aí aparecia com a menininha, né, tal, isso aqui lá. E aí, Rômio, bem, eu... Pô, tudo moleque magrinho, né, tudo pequenininho, né, tal. Opa, beleza, tudo jóia? Eu, pô, dava uma moral, abraçava. Como é que você tá, campeão aí, casca grossa e tal? Pô, tudo, pô, casca grossa, treina pra caramba e tal. Aí, beleza, na segunda-feira, terça-feira, fala assim, aí, Rômio, aí, toda vez que eu pego a menininha, apareço lá no bar, né? Eu falo assim, tu tá sumido, né? Ah, meu irmão, aí o negócio não perdoava, bicho. Aquele tatame aí tem história, cara. Eu me emociono cada vez que eu olho aquele tatame. Porque hoje em dia, esse neguinho pode. Eu nunca apareci lá, né? Não, você não. Hein? Nego hoje em dia, pô, passa, limpa, né? Lava, né? Pô, passa pano com produto, né? Pô, sempre... Eu vejo lá o Pitoco lá limpando a academia lá, né? Pô, meu irmão, tatame limpinho, pô, uma lona esticada, bonita. Meu irmão, hoje em dia é sensacional. Na minha época, cara, você perdia o dedo no meio dos tatame, cara. Tatame de palha. Pô, a gente se jogava naquele troço de cabeça, ninguém dava queda. E, meu irmão, se desbagaçava naquele troço. O Carson, uma vez, levou eu e o Roleta. O Pitoco tava falando lá, eles botavam carpete, botavam um tapete em cima do outro e o nego treinava ali em cima. Aqui. Quando a gente ia pra casa do Toninho, lá em Búzios, era lona na grama. Se tivesse lona. Ou então era na grama direto, né? Eu sou fundador daquele tatame lá. Cara, depois que você convidar o Roleta pra vir aqui, por favor. Já convidei várias vezes. Então, só que ele sempre fala que vem, e aí eu fico ligando pra ele, ele fala, não, hoje trabalhei, tô trabalhando direto. Aí fica difícil. Sabe que o Roleta, ele abandonou, ele é engenheiro, né? Ele abandonou a Brahma pra ser lutador de jiu-jitsu, né? Sabe disso, né? Pô, essa história dele aí é fantástica. Agora, tu pergunta pra ele uma história minha dele, que o Carson chamou a gente pra ir lá pra Barcas S.A., ali onde tem, na Praça 15 ali, sim. Onde tem a entrada do pessoal pra pegar as barcas. Cara, eu nunca vi um negócio daquele. O Carson botou um tatame ali de 4 metros quadrados, 4x4 ali, entendeu? E a gente ficava treinando, eu e o Roleta, entrava em queda, derrubava, tinha que entrar do lado de fora, porque senão atravessava, entendeu? Era um troço absurdo, bizarro, tatame pequenininho, assim, a gente entrava em queda, já caía com o pé do lado de fora, e aí, pô, assim, embolava ali, meu irmão, a gente ficou 1h30 fazendo isso, aí ninguém aplaudia a gente, os caras filmando, tirando foto, Roleta, pra que é isso aqui? Não sei, o Carson pediu pra gente, por que não tem nenhum aluno dele aqui, Roleta? Ele, não sei também, meu irmão, o troço mais louco, bizarro que eu já fiz na minha vida do jiu-jitsu foi essa parada aí. Eu e o Roleta, com o Carson orientando a gente o que a gente era pra fazer, e, porra, um troço que eu nunca vi em lugar nenhum. Carson era demais, né? Meu irmão, muito louco, cara. Porra, muito louco. doido. Tem uma história do Carson com o Big Red também, que é muito engraçada. Big Red é médico, ortopedista. Aí o Carson quebrou a mão. Aí o Carson tava esperando o médico chegar, pô, cheio de dor, né? Aí daqui a pouco entra o Big Red assim, ele... Que isso, bicho? Você é o Big Red? Eu vou embora, você é o Big Red, rapaz. Não vou não. Ele, calma, esse doutor João Paulo. Quem doutor João Paulo? Você é o Big Red, rapaz, o Big Red. Não vou ficar aqui, não. É muita história, cara. Ele era muito engraçado mesmo. Muito, muito.
muito. Porra, Tenho saudade de todos eles. Eu vi ele com ele viu o Alan Góes, aí naquela época tinha brigado, aí passou o Alan Góes na frente dele, ele, corrido, tu é um corrido. Aí ficou, parecia a criança, corrido. Engraçado demais. E aí o Alan Góes falou alguma coisa pra ele de volta, o Rollyzinho já tava do lado, tá falando o que com o meu tio Cássio? Tá falando com... Aí a gente falou, Olha. puta que pariu, vai dar merda. O Alan Góes com o Rollyzinho ia ser um negócio pesado. Então, Romel, e projetos futuros, o que você vai se candidatar de novo? Como é que tá? Ano pretendo ajudar alguém, foram seis eleições diretas, me dedicando assim, sem apoio de ninguém, né? Tipo, apoio só dos amigos, apoio da rapaziada, não tô com essa preocupação. O que eu tinha para falar, eu já falei, entendeu? O que eu tinha para falar, eu já falei. Minha preocupação sempre foi buscar uma forma de ajudar a melhorar o Brasil, uma forma de ajudar a melhorar principalmente a nossa comunidade, porque a partir da nossa comunidade a gente consegue melhorar o restante. Então, isso foi uma coisa que eu falei durante muito tempo, eu venho desde 2010 que eu me candidato. Então, em 2010 eu não tinha voz, em 2014 eu comecei a ampliar um pouquinho, em 2016 mais gente começou a me ouvir, 2018 explodiu, né? Foram quase 9 mil votos que eu fiz, então foi realmente uma coisa assim, bem bacana. Aí veio 2020, que era uma campanha totalmente desconectada do presidente, o presidente não se envolveu, a direita ainda está aprendendo muito, está totalmente... veio um monte de gente junto, todo mundo no mesmo galho, então foi uma coisa assim muito louca, as pessoas se brigando umas com as outras por causa de política, por causa de voto. Eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para ficar disputando voto no tapa. Eu acho que a gente precisa ter propostas e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que a gente quer dar, porque isso é doação. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro na política. Quem quer ganhar dinheiro vai ser empresário, vai investir no comércio. Eu não quero carguinho, não vem me dar carguinho, entendeu? Não, porque eu preciso de um carro, preciso de um lugar, não sei o que lá. Não preciso porra nenhuma. Eu preciso, meu irmão, é que você faça aquilo que tem que ser feito na hora que eu chamar você, que eu apoiei. Tô te apoiando? Então, meu irmão, olha só, atende o telefone, dá um sinal com a sua caneta aí de que, vai fazer alguma coisa para as pessoas, porque tem um monte de gente precisando de um monte de coisas. Hoje em dia, você vê aí, a política voltou a ser o lixo que era, né? A gente brigou durante 2016, tu estava lá comigo, você fez parte da manifestação lá que a gente convocou os lutadores, você foi um dos lutadores que foi. Arrumou ônibus, fez tudo que a gente precisou fazer, a gente fez ali. Você arrumou o ônibus e a gente lotou o ônibus, né? Inclusive o Túlio... Tu não foi não, tu foi de moto, né? Foi de Harley. Foi de Harley. É um Harley. Vamos dar uma voltinha de Harley junto. Na garupa não, né? Porra, tá doido? Porra. Tu acha que é isso, meu irmão? Tu acha que eu sou que nem o dono pô, açaí é Açaí. Açaí é sem nada, nem Guaraná eu boto. Mas eu vi você botando açúcar no café, não entendi isso. Pô, Jerry, muito bom, cara, muito bom. Os projetos são esses, cara, tá sempre disposto, né? Tô atento aí ao que vai acontecer pra frente, a campanha de vereador aí, já tem um amigo aí que tá em vias de vir, tenho conversado muito com ele, o João Diniz é um cara parceiro. Ele tá eleito, né? Cara, eu acho que sim. Ele tá exercendo o mandato. Não, João Diniz não. Quem tá exercendo o mandato é o Marcelo Diniz, que é lá da Musema. Não, mas o João Diniz não teve 16 mil votos, não foi eleito. Do Blá Blá. Ele teve 16 mil votos, Eu tenho conversado muito com o João, entendeu? Um cara que eu gosto muito dele. É um cara do jiu-jitsu, um cara que tem ideias de empreendedor. Então, quem tem ideias de empreendedor vai tentar fazer com que coisas de empreendedorismo aconteçam na cidade. É isso que eu busco e é isso que eu quero fazer. E, por enquanto, é para onde meu coração está declinando. Boa. Então, rapaziada, a gente estava aqui com Romel Cardoso, meu amigo pessoal. Porra, olhei muito para esse cara, muita parte do meu crescimento, vi muito você treinar e conselhos pela vida aí, foi muito bom. Obrigado. Não muito, não. Obrigado. Valeu, Jerry. E
Não esqueçam de seguir a página aqui, Malvadão na área. Obrigado, rapaziada. Valeu. Chama o Donda. É, Donda correu. Valeu, irmão. Obrigado.